Bem-vindo ao curso de e-learning de introdução ao SAP Business One. Após essa sessão, você estará apto a logar no sistema, definir configurações pessoais, visualizar e entender o conceito de cadastro e registro de parceiro de negócio, criar e modificar documentos. Uma empresa pode possuir duas entidades jurídicas diferentes, por exemplo, uma matriz e filial. Para controlar as atividades separadamente, o Business One representa cada uma dessas empresas com um banco de dados exclusivo. Ao efetuar o logon, o usuário escolhe uma das empresas e ele é direcionado automaticamente ao banco de dados selecionado. No menu principal, aparecerá o nome da empresa, o usuário que está logado e as funções disponíveis para este usuário. A barra de menu do SAP Business One é exibida na parte superior da tela e contém funções genéricas como arquivo, janela e ajuda. A barra de ferramentas é exibida logo abaixo e permite fácil acesso às funções utilizadas com mais frequência, como visualizar impressão, exportar, adicionar ou localizar um registro. Você pode utilizar a ajuda do SAP Business One pressionando F1 para uma ajuda sobre a tela em que está aberta e pressionando Shift mais F1, o sistema mostrará a ajuda de um campo específico. O log de mensagens exibe as últimas 50 mensagens que o sistema emitiu, podendo ser erros, advertências ou informações adicionais. Também é possível pesquisar outros arquivos de ajudas por meio do hiperlink que aparecerá na tela. Há dois tipos de usuários no SAP Business One: superusuários e usuários finais. Usuários finais são restritos a certas ações e funções configurados no menu de autorização do sistema. Superusuários têm acesso ao menu completo com todas as funções disponíveis e sem restrições. Cada usuário também pode personalizar o menu principal utilizando a função Configurações do formulário, marcando na coluna Visível as funções que ele deseja exibir. O sistema também possui um botão chamado Aplicar autorizações, onde mostrará no menu somente as funções e itens que forem autorizados para este usuário. Há duas opções adicionais para personalizar o menu do usuário. É possível criar um menu somente com as transações favoritas e consultas mais frequentes do usuário por meio da transação Meu Menu. A segunda opção é atribuir funções mais utilizadas nas teclas de funções do teclado, F2, F3 em diante. Vamos começar a utilizar o SAP Business One. No primeiro login, aparecerá a tela de bem-vindo do SAP Business One com algumas funções, como um guia de início rápido, treinamento de usuário e documentos adicionais. No rodapé, aparecerá a tela de log de mensagens do sistema. Ela demonstrará as últimas mensagens emitidas e você pode ainda escolher entre as mensagens de erro, avisos ou informações do sistema, como também o número máximo de mensagens para visualizar. No formulário à esquerda, aparecerá o menu principal com todos os módulos do SAP Business One. Basta clicar no módulo desejado e aparecerá as opções disponíveis. Por exemplo, clicaremos em Administração, Selecionar empresa. Aparecerá a lista de todas as empresas disponíveis no nosso servidor. Nesse ponto, também é possível efetuar o login com um diferente usuário, clicando no botão Modificar usuário. No menu principal, do lado superior esquerdo, aparecerá o nome da empresa onde estamos trabalhando e também o nome do usuário que está logado. Na parte superior da tela, aparecerá a barra de menu e uma barra de ferramentas. Dependendo da tela que está aberta, algumas funções podem permanecer desabilitadas. Por exemplo, ao abrir um cadastro de parceiro de negócio, é possível efetuar a navegação entre os registros. Parceiro de negócio, cadastro de parceiro de negócio. Vou clicar no primeiro registro de dados, no último registro de dados, um registro anterior ou um registro posterior. Também é possível selecionar essas funções
por meio da barra de menu na opção Dados. Há dois tipos de funções de ajuda disponíveis no SAP Business One. Um help para a tela e outro help para um campo específico. Pressionando o F1, aparecerá a ajuda da janela do cadastro do parceiro de negócio. Pressionando Shift mais F1, você poderá ter uma opção para help de um campo, ou ainda, clicando no campo desejado, com o botão direito, selecionar a opção O que é isso? Aparecerá a ajuda específica para esse campo. Logo após a criação de uma empresa, é possível efetuar configurações gerais, acessando Administração, Inicialização do Sistema, Configurações Gerais. Na aba Exibir, podemos configurar campos como o idioma, cor e formato de data. Também podemos modificar a fonte que o usuário deseja utilizar por meio da aba Fonte e Fundo. Vamos falar de usuários e quais funções do sistema ele pode utilizar. Essa opção também está localizada no menu Administração. Administração, Configuração, Geral, Usuários. Vamos selecionar o primeiro registro. Alguns usuários podem ser um superusuário, como é esse caso aqui, onde está ativado o campo superusuário. Este usuário pode utilizar todas as funções do sistema, sem exceção. Reparem que o código do usuário não pode ser modificado após a sua utilização no sistema. Também é possível criar alguns padrões para todos os outros usuários. Clicando na seta laranja do campo Padrões, eu posso ver outras opções que podem ser utilizadas para os usuários dessa empresa, como endereços, idiomas, cor, padrão de impressão e, inclusive, dados de cartão de crédito. Autorizações para os usuários podem ser acessados no menu Administração, Inicialização do Sistema, Autorizações, Autorizações Gerais. Vamos ver as autoridades do usuário Carlos. Por ser um superusuário, ele tem autorização total a todos os módulos do sistema. Já o usuário Neto tem autorização total ou nenhuma autorização para diferentes módulos ou funções do sistema. Após configurar as autorizações de usuário, também é possível copiar suas autorizações para outro usuário, clicando no nome e arrastando até o usuário desejado, por exemplo, o Gilberto. Neste caso, clicar em copiar e o sistema automaticamente copiará as autorizações de Neto até o Gilberto. Atualizar. OK. É possível configurar o menu principal por meio do botão Configurações do formulário. Eu posso habilitar ou não as funções que eu desejo que apareça no menu principal. Ou ainda, eu posso clicar no botão Aplicar autorizações e o sistema automaticamente trará somente as opções que o usuário pode acessar conforme foi configurado no menu Administração. O usuário também pode customizar o menu principal com as funções preferidas ou mais utilizadas por meio da opção Meu Menu. Para organizar o menu, você deve ir ao menu principal e escolher a opção desejada. Vamos pegar, por exemplo, um pedido de venda. Vendas, pedido de venda. Quando o formulário desejado estiver aberto, clicar na opção Ferramentas, Meu Menu, Inserir no Meu Menu. Posso modificar o nome desta opção e selecionar uma pasta se desejada, por exemplo, formulários. Clicar em Adicionar e assim, no menu principal, eu posso selecionar a aba Meu Menu, Formulários, aparecerá o pedido de venda, facilitando o acesso do dia a dia do usuário. Existe também uma outra maneira de personalizar as funções mais utilizadas, por meio de atalhos na tecla de função. Para isso, nós vamos acessar Ferramentas, Meus Atalhos, Configurar.
Se eu quiser escolher uma tecla de função para o pedido de venda, por exemplo, eu seleciono a função F2. Do lado esquerdo, eu seleciono vendas. E do lado direito, o pedido de venda e clico no botão atribuir. Se eu quiser atribuir outro pedido, na função F3, eu posso clicar em compras, pedido de compra, atribuir. Agora, o usuário já pode utilizar as teclas F2 e F3 para abrir os respectivos pedidos de venda e de compra. A partir da versão 8.8 do SAP Business One, o usuário pode ativar cockpits personalizados, permitindo fácil navegação entre as transações utilizadas com mais frequência. Funções avançadas de pesquisas também estão disponíveis. Os usuários podem selecionar seus widgets favoritos e posicioná-los onde quiserem. Podem ser para documentos em aberto, transações, mensagens e alertas. Há um processo de 3 etapas para configurar um cockpit para um usuário. Primeiro, você precisa ativar o cockpit para a sua empresa na opção Configurações Gerais em Inicialização do Sistema. Depois que o cockpit foi ativado, o usuário poderá selecionar o item de menu Ativar meu cockpit no menu de ferramentas. E, por fim, o usuário selecionará quais widgets da galeria gostaria de utilizar. Note que os dashboards exigem integração adicional por meio da utilização da plataforma de integração BillNI, que deve ser instalado posteriormente. Agora vamos ver como acessar o cockpit no SAP Business One. Ao acessar o cockpit, veremos que o menu principal está um pouco diferente. Existe uma opção para acessar os módulos do B1, outra opção para o Drag Relate e agora também uma opção para os meus cockpits. Ele já vem com 3 cockpits por padrão, mas o usuário poderá criar outros adicionais com seus widgets preferidos de acordo com as opções disponíveis na galeria. Você pode ainda esconder essas opções selecionando a seta na parte superior do menu. Existe uma janela de browser. Se você clicar em configurar, você pode escolher o endereço desejado